Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da primeira pregação. E hoje vamos ter duas pregações. E o tema de agora chama-se Eu Sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Queridos irmãos, vamos prestar atenção nessas mensagens que eu vou transmitir para vocês. Prestem bastante atenção. E perceba que é Deus que vai falar, não é esse homem aqui. É Deus que está dizendo através dos seus profetas. E está tudo escrito nas Sagradas Escrituras, a Bíblia. Em Malaquias, no profeta Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Deus usou o profeta para falar assim: Eu sou o Senhor e não mudo jamais. Eu sou o Senhor e não mudo jamais. No livro de Números, no capítulo 23 e versículo 19, é uma passagem com Balaão. E Deus falou, prestem atenção. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem criatura humana para que se arrependa. Diz alguma coisa e não faz. Promete algo e não cumpre. Irmãos, Deus não muda jamais. E ele disse: Deus não é homem para que minta. O homem mente, Deus não. Nem criatura humana para que se arrependa. O homem se arrepende, Deus não. Diz alguma coisa e não a faz. Promete algo e não cumpre. Aquilo que saiu da boca de Deus através dos seus profetas, dos seus apóstolos, saiba que vai acontecer ou a bênção ou a maldição. Deus é Deus da verdade. Deus é Deus da justiça. Aprendam isso. No livro de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1 a 6, vai falar sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 6. E assim está escrito: Deus pronunciou todas essas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante dos ídolos, nem lhe prestará culto, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Castigo a culpa dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, dos que me odeiam. Mas uso de misericórdia por 1000 gerações, para com os que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos queridos, no livro do Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 até o 6, Deus deu uma palavra poderosa escrita em 2 pedras com os dedos de fogo. Os mandamentos da lei de Deus. E ele diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus,
não terás outros deuses além de mim. Só existe um Deus, que sou eu, e não terás outros deuses além de mim. E aí, queridos irmãos, ele vai colocar uma lei sobre nós. Não farás para ti imagem esculpida, imagens esculpida, nem figura alguma do que existe em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrará diante dos ídolos, diante das imagens, não se ajoelhará diante das imagens, nem lhe prestará culto adorando. Pois eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Castigo, Deus falou, castigo sim, a culpa dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Dos que me odeiam, que aqueles que não seguem os meus mandamentos, aqueles que não me ouvem, mas uso de misericórdia por 1000 gerações, para os que me amam, aqueles que seguem, que guardam os meus mandamentos. Irmãos queridos, isso é lei de Deus. A lei de Deus não se muda. Deus diz, eu não mudo jamais. E está escrito também, Deus não é homem para que minta, e nem criatura humana para que se arrependa. Diz alguma coisa e não faz, promete algo e não cumpre. Se ele falou que ele abençoa, ele abençoa. Mas se ele falou que vai castigar, que vai amaldiçoar, ele vai castigar e vai amaldiçoar aqueles que não seguem os mandamentos da lei de Deus. É bíblico, queridos irmãos. No livro de Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 15. Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15, onde Deus dá as bênçãos e também dá as maldições. Ele fala sobre todas as bênçãos daquele que segue os mandamentos da lei de Deus e as cumpre. Mas também fala das maldições daqueles que não cumprem as leis de Deus. E está escrito nesse versículo 15, Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou imagem fundida, abominação para o Senhor e obra de artesão, e a puser em lugar oculto. Queridos irmãos, essa semana eu tive uma visão. Eu estava numa casa e no canto de uma parede tinha um altar cheio de imagens, onde aquelas pessoas que moram ali adoravam e adoram aquelas imagens. E Deus está dizendo aqui, ó, Deus não mente. Não sou eu que estou dizendo, é Deus que está dizendo. Maldito seja o homem que fizer uma escultura ou imagem fundida, uma imagem, abominação para o Senhor, e obra de artesão, e a puser em lugar oculto para adorar. Maldito seja essa pessoa que não reconhecer que existe um só Deus, um só Pai, e que Deus é um Deus justo, é um Deus misericordioso, mas é justo. Maldito seja o homem que fizer uma imagem, colocar dentro da sua casa, ajoelhar, dobrar seu joelho e adorar, como se fosse um Deus. Amém, queridos irmãos.